Saiu aí? Ué, por que o outro vai embora? Já foi? É isso mesmo? Ela hoje tá que tá, veio que veio. Ela hoje veio de ciganinha, tô te falando. Quando eu cheguei, eu olhei pra ela e falei, epa, o que tá acontecendo com você, mulher? Tem alguma coisa diferente com você hoje. Ela hoje não veio com vontade de quem vai voltar, não. Ela hoje veio com cara de que vai dar um perdido. Pois é, não tô te falando, vai dar um perdido. Mas a gente dá perdido com o marido. Eu sou casada há 24 anos, se não der um perdido de vez em quando, esse casamento acaba, filha. De vez em quando tem que fingir que ele não me conhece, que eu não conheço ele, pra poder a coisa ficar inovada, né? Porque senão... Mas é com o marido mesmo que eu tô falando, não é no marido, não. Tá pensando que eu vou dar perdido no meu marido? Mas nunca. Filho, meu marido é o homem mais inteligente da face da terra. Ele foi meu professor na faculdade. Eu ficava sentada assim, olhando ele falar e eu ficava babando. Eu falava, gente do céu, como é que esse homem é inteligente? Por isso que eu falei no início que a inteligência fascina, porque ele é feio pra caralho, mas é inteligente pra caralho. É sério. Bonito ele não é, mas é inteligente. Eu já acho bonito, porque depois de um tempo você já começa a achar, né? Mas eu lembro que quando eu conheci, que ele entrou em sala para dar aula, eu falava, esse cara, porque todo mundo já achava que ele estava em cima de mim desde o primeiro momento, mas na época eu nem olhava. É o cara feio, sem graça. Assim que eu falava dele. Aí deixei ele falar comigo assim, mais de meia hora, acabou. Não teve jeito, ficou falando até hoje. Dizem que o amor é cego. É. É real, filho, é real. Além de inteligente, cozinha, então eu não passo fome. Cozinha muito. Vamos lá, gente. Aplicação da lei processual. Olha só. De casa só teve essa duvidazinha mesmo, né, meu filho? Da Fernanda? É. Olha aqui. Aplicação da lei processual penal. O que nós vamos verificar aqui? A aplicação da lei processual a gente vai precisar estudar porque a gente vai verificar que ela é diferente do que a gente estudou no direito penal. Lá no direito penal, o que a gente aprende? A gente aprende o seguinte. Aplica-se lá a possibilidade da retroatividade da lei penal mais benéfica, a possibilidade da irretroatividade da lei, a possibilidade da ultratividade da lei. Ou seja, o direito penal ele é todo trabalhado para ser aplicado em benefício do réu. Processo penal não é assim. Então é por isso que a gente tem que trabalhar essa parte inicial do código para entender que são coisas distintas. A lei processual penal, ela não tem essa preocupação se ela é benéfica ou se ela é maléfica. Ela é aplicada e pronto, tá? Até porque o que a gente precisa entender? Lá na lei penal, você vai ter aplicação de pena, diminuição, agravante, majorante. Então, com a lei penal, você pode prejudicar o andamento da situação do réu. Com o processo, não, porque não é aqui que você vai ter como computar essa pena, nada disso. Então, na verdade, ela não precisa ter essa preocupação. Porque a lei processual ela vai trazer o quê? Regras de procedimento. Regras de como vai acontecer o processo. E não do quanto vai ser sua pena, de quanto tempo você vai ficar preso, nada disso. Então, primeira coisa que nós temos que saber. Quem está com código aí? Vamos embora ler um pouquinho, se mexer, para começar a rabiscar isso aí,
para esse código ter cara de que foi usado, né? Porque senão vira livro de cabeceira. Oi? Não é necessário trazer. Eu, particularmente, gosto que o aluno tenha. Porque quando você tem, eu vou mandando ler na sala, vou mandando riscar o que tem que riscar, escrever o que tem que escrever. Eu acho que vale a pena. Lê o artigo 1º do CPP. Artigo 1º. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código ressalvados. Olha só. O processo penal reger-se-á por este código em todo o território brasileiro. Quando o legislador, no artigo 1º, diz pra gente que o processo penal reger-se-á por este código em todo o território, só de ouvir isso, você diria para mim que ele traz para você qual princípio? Qual? Territorialidade. Territorialidade. Por que ele traz aí o princípio da territorialidade? Artigo 1º. Princípio da territorialidade. Gente, diferentemente, territorialidade. Diferente do que ocorre no direito penal, aqui a territorialidade é o quê? Absoluta. Lá no direito penal, o artigo 5º, ele vai falar da territorialidade. Ele vai dizer que a lei penal aplica-se aos crimes praticados no território nacional. Só que o Código Penal, e aí a gente vai precisar fazer esse estudo sistematizado. Por quê? O Código Penal, ele adota o princípio da territorialidade relativa, temperada, mitigada. O que quer dizer isso? A regra é que a lei penal se aplica aos fatos praticados no território nacional. Mas ele só se aplica aos fatos praticados no território nacional? Não. Pode excepcionalmente ser aplicado aos fatos ocorridos em território estrangeiro? Porque o Código Penal adota o princípio da territorialidade e da extraterritorialidade. Diferente do CPP. O CPP não. Esse código, ele só vai reger processos que acontecerem aonde? Aqui dentro. Então, veja bem. Luiz foi para o território estrangeiro. E lá em território estrangeiro, ele atentou contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Ou lá ele praticou o crime de genocídio. Ou lá ele praticou um crime contra a fé pública ou patrimônio da União, dos estados, do município do DF. Ou lá ele praticou um crime contra a administração, estando a serviço da administração pública brasileira. Se ele, em território estrangeiro, praticar uma dessas 4 hipóteses de crimes, ele vai ser punido de acordo com a lei penal brasileira, mesmo o crime tendo ocorrido aonde? Em território estrangeiro. Porque isso é o que o direito penal, no seu artigo 7º, inciso 1, alíneas A, B, C e D e parágrafo 1º, vai dizer que é extraterritorialidade incondicionada. Porque o artigo 7º do Código Penal vai dizer que se o Luiz praticar um desses crimes em território estrangeiro, será aplicada a lei penal brasileira, ou seja, será considerado crime mesmo ele tendo praticado lá, ainda que lá ele tenha sido processado, julgado, condenado ou absolvido. Ou seja, a lei penal brasileira alcança o comportamento dele lá, independentemente dele ter sido condenado lá ou não. Isso significa que ele vai ser processado aqui no Brasil, porque o Código de Processo Penal não pode se aplicar lá. Ele vai ser processado aqui no Brasil, ainda que aqui ele não esteja, a revelia dele. E o dia que ele entrar aqui, essa sentença que o condenou vai ser o quê? Executada. Se o crime ainda não tiver o quê? Prescrito. Entenderam? Ou se como o legislador vai tentar impedir, o juiz vai tentar impedir que esse crime prescreva, vai tentar condená-lo antes da prescrição. E aí vai tentar trazê-lo antes de prescrever a execução da pena. Entenderam? Eu não posso usar o nosso processo para ele cumprir a nossa pena lá, porque o Código de Processo Penal não se aplica em território estrangeiro, só se aplica no território nacional. Mas como a lei penal brasileira alcançou o fato por ele praticado lá, ele vai ser processado aqui. E aí vai ser processado aqui por qual juiz, já que o crime aconteceu lá? Ele vai ser processado aqui no Brasil
pelo juiz da comarca da capital do estado em que ele residia quando saiu daqui. E se ele nunca tiver residido no Brasil? Ele for um brasileiro, mas que sempre tenha residido em território estrangeiro. Ou ele for um próprio estrangeiro que praticou um crime numa situação como essa. Vai ser aplicada a nossa lei da mesma forma. Aí a competência é o do juiz da comarca da capital da República. É o que diz o artigo 88 do Código de Processo Penal. Tá claro? Então, olha só. A lei, o Código de Processo Penal se aplica aos processos dentro do território nacional. Então, o nosso princípio da territorialidade aqui é o princípio da territorialidade absoluta. Diferente do direito penal. Diferente do artigo 5º e 7º do Código Penal. Porque lá a gente tem a extraterritorialidade relativa e a extraterritorialidade absoluta. A gente tem a extraterritorialidade incondicionada, que é absoluta, ou seja, a lei penal vai ser aplicada em território estrangeiro nas hipóteses do 7º inciso 1, e a extraterritorialidade condicionada relativa, que vai ser aplicada na hipótese do 7º inciso 2. Tá claro? Entendemos? Entendeu, Rita? Entendemos? Então, olha só, primeira situação. O artigo 1º traz para a gente o princípio da territorialidade da lei processual. Agora, presta atenção. O Luiz leu o artigo 1º e vai ler de novo, que você vai encontrar uma outra situação aí. Lê de novo, Luiz. O processo penal regenciar em todo o território brasileiro por este código ressalvado. Olha aqui, ressalvado. Então, perguntinha de prova. Todo processo no território nacional será regido pelo CPP. Certo ou errado? Errado, porque tem aí um ressalvado. Então, olha só, o processo penal somente, o Código de Processo Penal somente será aplicado aos processos dentro do território nacional. Isso está certo. Agora, que o Código de Processo Penal será aplicado a todos os processos no território nacional, isso está o quê? Errado. Por que está errado? Porque o artigo 1º traz uma ressalva. Então, a gente não pode afirmar que o CPP se aplica a todos os processos dentro do território nacional. Ele se aplica aos processos no território nacional, nunca fora do território nacional. Mas nós temos processos no território nacional que não se aplica o CPP? Temos. Então, lê as ressalvas. Os tratados, as convenções e regras de direito internacional. Pode continuar. 2. As prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos Ministros de Estado, nos crimes conexos com o do Presidente da República e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade. Os processos da competência da Justiça Militar. 4. Os processos de competência do Tribunal Especial. Risco 4. Não existe mais esse Tribunal Especial. Pode continuar. 5. Os processos de crime de imprensa. Pode riscar. O inciso 4 e o inciso 5, hoje, não existem mais no nosso ordenamento jurídico. O 5 foi declarado inconstitucional pelo STF. E o 4 era um tribunal que existia na Constituição antes da Constituição de 88. Por quê? Porque o nosso código é da década de 40. Então, o nosso código, ele foi recepcionado pela Constituição naquilo que não confronta com ela. Então, o inciso 4 confronta, porque esse tribunal não existe mais, e o inciso 5 confronta, porque foi declarado inconstitucional. Então, o inciso 4 e 5 você já pode riscar aí, porque eles não têm aplicação hoje. Por isso que eu digo que é bom trazer o código, porque a gente já vai... Porque quando você tem... Olha, vou olhar na internet, aí abre, como é que você vai riscar isso? Depois você lê e esquece, né? Então, aqui a gente só vai usar os incisos 1, 2 e 3. Então... A lei penal brasileira só se aplica no território nacional. Mas o CPP se aplica a todos os processos? Não, ele se aplica aos processos que não tem lei especial. E lê para mim agora o parágrafo único do artigo 1º. Aplicar-se-á, entretanto, este código aos processos referidos no inciso 4 e 5, quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso. Aí, o que você vai fazer para ler o parágrafo único do artigo 1º? Você vai ler e risca o inciso 4 e 5. Ele vai continuar valendo, mas não referente ao inciso 4 e 5. Por quê?
O nosso código é da década de 40. Na década de 40 tinha a lei de juizado especial criminal? Não. Então existia procedimento de crime de menor potencial ofensivo? Mas hoje existe? E existe previsto em lei especial? E o artigo 1º, parágrafo único, ele fala de lei especial? Fala. Então, o que você vai perceber? As leis especiais existentes hoje não existiam na década de 40. Só que quando a gente tem a lei especial, ela prevalece sobre a norma geral, não prevalece? Por conta do princípio da especialidade. Então, o que o parágrafo único do artigo 1º quer dizer para você é o seguinte: o Código de Processo Penal aplicar-se-á nos processos dentro do território nacional, desde que não se trate de processo que vai ser feito de acordo com tratados ou convenções internacionais, de processo que disponham de casos em que o agente tenha prerrogativa de foro, porque quando tem o foro privilegiado, a gente vai ter a Lei 8.038 de 90 que trata dessa prerrogativa, nos processos de competência da Justiça Militar, porque aí vai se aplicar não o Código de Processo Penal, mas o Código de Processo Penal Militar, tá claro? E quando houver lei especial. Então, o artigo 1º, parágrafo único, ele vai trazer o chamado princípio da subsidiariedade e da especialidade. Vamos entender os dois. Olha aqui. Quando tiver lei especial tratando sobre o procedimento, ela vai prevalecer sobre o Código de Processo Penal. Porque o Código de Processo Penal é considerado norma geral. Tá claro? Então, aí, o artigo 1º, parágrafo único, que leitura você vai fazer? Esquece o inciso 4 e 5, porque eles não existem mais. E você vai fazer a seguinte leitura dele. Quando nós tivermos lei especial tratando do procedimento, ela vai prevalecer sobre essa regra do CPP. Agora, é possível que essa lei especial ela seja omissa em alguma parte? É. E se a lei especial for omissa, você não pode ficar sem julgar por causa da omissão da lei especial. Você não pode deixar de agir por causa da omissão da lei especial. Aí você vai ter que usar o quê? A norma geral. Aí aplica-se o princípio da subsidiariedade. Ou seja, a subsidiariedade se aplica ao CPP. Isso quer dizer o seguinte: o CPP se aplicará quando a norma especial for omissa. Faço assim. Ok? Se a norma especial é omissa, a gente vai ter o quê? O CPP se aplicando. Como assim, Josiane? Vamos trazer um caso, um exemplo prático para a gente entender isso. Olha só. Vamos imaginar o seguinte. O Matheus praticou uma infração penal de menor potencial ofensivo. Uma infração penal de menor potencial ofensivo. Houve o flagrante dessa infração penal de menor potencial ofensivo. Ele foi encontrado em flagrante praticando crime de menor potencial ofensivo. Uma lesão corporal leve, uma ameaça, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, ou seja, qualquer um desses crimes de menor potencial ofensivo. Ele foi encontrado em flagrante praticando isso. Aí a polícia fez o quê? Conduziu ele à delegacia. Conduziu ele à delegacia, o que o delegado de polícia vai fazer? Vai lavrar o termo circunstanciado de ocorrência. Ela vai lavrar o termo circunstanciado de ocorrência. Lavrar significa documentar. Então, ela vai reduzir a termo aquilo que chegou ao conhecimento dela. Então, é chamado esse termo de lavratura de termo circunstanciado de ocorrência. Ela vai subscrever a ocorrência. Ela lavra o termo circunstanciado e ela encaminha imediatamente o termo circunstanciado de ocorrência e os envolvidos ao GCRIM. É isso que ela faz. Por que é isso que ela faz?
Porque é isso que está escrito no artigo 69 da Lei 9.099 de 95. É a lei especial. Se nós estivéssemos aplicando aqui o CPP, nada disso aqui aconteceria. Se aqui nós estivéssemos aplicando o CPP, sabe o que ia acontecer? O delegado de polícia iria lavrar auto de prisão em flagrante e depois ele ia instaurar o inquérito. Isso é o que determina o Código de Processo Penal. Então, você percebe que aqui ele adotou um procedimento diferente do que ele teria adotado se fosse o CPP? Adotou. Porque nós temos uma norma, o quê? Especial, que prevaleceu sobre a norma geral. Ok? Aí o legislador vai dizer o seguinte, lavra o termo circunstanciado e encaminha imediatamente ao GCRIM. Pronto, adotamos o chamado princípio da especialidade. Só que o legislador vai dizer o seguinte, a Lei 9.099, no artigo 64, ela vai dizer que o juizado vai funcionar a qualquer hora do dia ou da noite, de acordo com a norma de organização judiciária do local. Aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem juizado plantonista. Então, se acontecer um crime de menor potencial ofensivo agora, você não tem um juizado especial de plantão para atender essas causas. De forma que o delegado não vai ter como mandar ninguém para o juizado agora. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai lavrar o termo e não vai encaminhar o juizado, porque nós não temos juizado nesse instante para mandar você para lá. Aí o que o delegado vai fazer? O legislador diz, quando não for possível encaminhar imediatamente, se não for possível, o que o delegado vai fazer? O delegado de polícia vai providenciar um termo de compromisso de comparecimento ao GCRIM. Ele vai dizer assim, Matheus, eu já ouvi você, eu já ouvi a Rita, que é a vítima, e eu deveria mandar vocês dois agora para o juizado. Mas eu não tenho como mandar vocês agora para o juizado, porque o juizado aqui não está funcionando em regime de plantão. Mas eu vou te fazer aqui um termo de compromisso, de comparecimento ao juizado, na segunda-feira às 15 horas. Você assina se comprometendo? Aí ele diz, claro, assino, porque ele não quer ficar preso, quer ir embora logo. Aí ele assina e é imediatamente colocado em liberdade. Aí aqui, ó, o autor do fato assume o termo de compromisso, de comparecimento, e o delegado de polícia, então, concede para ele liberdade provisória sem cobrar fiança. Não pode nem cobrar fiança, que é o que diz a lei. Concede liberdade provisória para ele. Isso porque ele assumiu o compromisso. Mas vamos pensar que o Matheus é um aloprado? Que o Matheus é um rebelde sem causa? Ele não pode ser um rebelde sem causa? Quantos anos você tem, Matheus? 23, Matheus? Tem cara de novinho mesmo. Então, o que acontece? Você já passou da fase de ser aloprado, 23, né? Ele ainda está ali nos 20, nos 19, essa faixa de ainda dá para ser aloprado. Mas ele é um aloprado, é um doido, não perdeu ainda, não acha que é dono da verdade, aquela coisa toda. Aí, o que ele diz? Vou assumir nada, não. Não vou assumir nada. Aí, ele vem aqui e diz, não assumo nada. Se ele não assume nada, qual é a consequência? A lei não fala. Porque a lei presume que todo mundo vai assumir o termo de compromisso para fazer o quê? Meter o pé. Quem é que vai dizer que não vai? Então, a lei é especial? É. Prevaleceu a especialidade? Prevaleceu. Mas se ele não assume o termo de compromisso, qual é a consequência? A lei ficou omissa. Se a lei ficou omissa, agora desaparece a especialidade e aplica a norma geral. Subsidiariedade. Aí, subsidiariamente, o delegado vai ter que aplicar as regras da norma geral, as regras do Código de Processo Penal. E quais são as regras do Código de Processo Penal aqui? Já que a lei foi omissa,
O que o delegado vai fazer? O delegado vai agora, a lei foi omissa, aplica-se o CPP. O delegado de polícia vai lavrar auto de prisão em flagrante. Ou seja, ele que seria liberado agora, apenas assinando o termo de compromisso, vai ser autuado em flagrante, vai ter que pagar fiança para depois conseguir liberdade. E se ele não tiver dinheiro para pagar fiança, ele ainda fica preso até o juiz decidir sobre a liberdade dele. Ou seja, aplicou a norma o que agora? A norma geral. Era isso que ia aplicar? Não. Só aplicou porque não havia uma consequência na lei especial para quando a gente não assume o termo de compromisso. Entender o que é essa aplicação da especialidade da subsidiariedade? Alguma dúvida? Gente, nenhuma dúvida, porque eu entendi tudo, porque quando eu não entendo nada, eu não tenho nada para perguntar. Hã? Entendeu? Entendemos? Entendemos? Nenhuma dúvida? Essa carinha de mortos de vocês é normal? É assim mesmo todo dia? É? Então tá bom. E se no caso desse sem noção, depois de assinar, não for comparecer ao GCRIM? Aí pode mandar conduzir coercitivamente para o comparecimento. Não pode mandar conduzir coercitivamente para ele ser interrogado. Mas como na primeira audiência não é um interrogatório, é para uma finalidade de acordo entre ele e a vítima, ele pode inclusive ser conduzido. Vai ser intimado a primeira vez, aí se ele não vier intima a segunda, na terceira já manda trazer. Mas normalmente ele vai, porque já sabe que se acabar no acordo, acabou ali. Dúvidas? Posso apagar? Nenhuma? Posso apagar? Os fotógrafos da sala vão esperar um pouquinho. Caso da negativa de irem assinar a prisão em flagrante, ela é aplicada nesse caso, normalmente é prisão temporária? Não, é prisão em flagrante. Ali ele vai ser preso em flagrante. Sim, mas é convertida. Não, a prisão temporária, a prisão provisória, que é toda prisão antes de uma sentença condenatória transitar em julgado, ela se divide em 3: flagrante, preventiva e temporária. A temporária só cabe por ordem judicial e nos crimes previstos na Lei 7.960. E não tem nenhum de menor potencial ofensivo. A preventiva cabe nas hipóteses do 312. E o flagrante cabe quando a pessoa está encontrada em flagrante, não é o caso de lavrar termo substanciado. Mas não tem prazo, não. A prisão em flagrante? Não, porque ele vai ser preso em flagrante. Se pagar a fiança, vai imediatamente ser posto em liberdade. Se não pagar, vai ficar preso. O juiz tem 24 horas para marcar audiência de custódia. Na audiência de custódia, arbitra a fiança e solta. Entendeu? Ou, se não for o caso de arbitrar a fiança e soltar porque tem motivo para manter ele preso, o juiz, na audiência de custódia, converte em prisão preventiva. Então, a prisão em flagrante não tem prazo. Assim como a preventiva também não. A preventiva você pode ficar preso enquanto o motivo pelo qual a prisão foi decretada estiver presente. O delegado não pode mandar direto a PPI nesse caso, porque a gente não tem esse plantão, vamos falar à noite, assim, não tem esse plantão. Quando não tem. Agora, depende. Se você estiver, por exemplo, no estádio de futebol e acontecer uma confusão, você vai para o GCRIM na hora, porque lá dentro vai ter um GCRIM de plantão. Você vai no Rock in Rio, vai ter um GCRIM lá de plantão. O crime aconteceu no aeroporto, tem um GCRIM lá de plantão. Não vai ter um GCRIM aqui e agora. Mas a depender do espaço onde está, tem um GCRIM de plantão. Nesse caso, a negativa dele, ele converte em prisão. Se ele se negar, eu não posso mandar ele embora sem assinar nada. Então, eu vou lavrar auto de prisão em flagrante. Então, aí, nesse momento, ele tem que pegar o inspetor, ir lá, entregar, tem 24 horas para poder... Não, nesse momento, o delegado de polícia lavra o auto, arbitra a fiança e diz para ele: eu arbitrei a fiança em R$2.000. Aí o que ele faz? Ele paga. Pode pagar como? A autoridade policial vai, quando prendê-lo em flagrante, comunicar imediatamente à família ou qualquer pessoa por ele indicada. Essa pessoa vai providenciar o pagamento. Se for dia,
e tiver condições de pagar, vai ser pago no banco, porque é o local que tem que ser pago, Banco do Brasil. Se for dia e horário que não haja expediente bancário, na delegacia vai ter um livro de termos de fiança, o valor é pago lá e fica consignado, e a autoridade terá que encaminhar essa arrecadação bancária no prazo máximo de 3 dias, tá? E aí, então, ele paga a fiança, vai acabar assinando o termo de qualquer jeito, porque só vai ser solto depois que assinar o termo de compromisso, aí assina o termo de compromisso do afiançado e vai embora. Agora, ele não tem dinheiro para pagar a fiança, ele vai para o cárcere. Vai para o cárcere, vai ficar preso. Aí o delegado vai concluir a lavratura do flagrante, vai ter o prazo de 24 horas para encaminhar o juiz. Quando o juiz recebe, o juiz tem um prazo de 24 horas para designar a audiência de custódia. Aí na audiência de custódia ele vai ser apresentado na audiência que irão levá-lo. Quando chegar na audiência, o juiz vai verificar se é o caso de arbitrar-fiança ou não. Se for o caso de arbitrar-fiança, arbitra, ele paga e vai embora. Se ele não pagar, ele fica preso. Ou o juiz vai verificar se é o caso de soltá-lo sem o pagamento de fiança. É isso. Não, o código informa que ele vai ter que marcar audiência de custódia em 24 horas. Não, o delegado comunica ao juiz imediatamente, mas encaminha o auto em até 24 horas. É o artigo 306 do CPP. Lê aí pra gente, poder ele ter a dúvida dele sanada. É. Se for na fase da delegacia, o próprio delegado vai estipular entre, no mínimo, um salário mínimo e no máximo 100. Se for em juízo, é de 10 salários mínimos a 200. Pode ser diminuído de até 2/3 e aumentado em até 1000 vezes, de acordo com a condição financeira do agente e com a gravidade do delito. Mas a gente vai ver isso na aula de prisão. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo 1º. Em até 24 horas, após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Parágrafo 1º. Então é isso. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome do condutor e o das testemunhas. Entendeu? Era isso? Era porque eu ia chegar nesse ponto. A ideia é o seguinte: ele não manda para o GCRI, mas ele tem que informar imediatamente para o juiz se ele não pagar. Não, ele vai lavrar o auto de prisão em flagrante. Aí o cara pagou a fiança, vai embora, ele não tem que fazer nada imediatamente. Aí ele lavrou o auto, o cara não pagou a fiança, vai ficar preso. Aí quando ele manda para o cárcere, ele comunica imediatamente ao juiz que mandou ele para o cárcere. Aí não comunica só ao juiz, comunica ao juiz, ao familiar, ao MP, a qualquer pessoa por ele indicada, ele está encarcerado. E no prazo de 24 horas, ele remete toda a documentação para o juiz decidir acerca da audiência de custódia. É isso. Entenderam? Foi para todo mundo? Bom, essa é uma diferença entre o direito penal e o direito processual. Por quê? O direito penal vai adotar o princípio da territorialidade temperada. E o Código de Processo Penal vai adotar o princípio da territorialidade absoluta, ok? O Código de Processo Penal só se aplica aos processos dentro do território nacional. Aplica-se a todos? Não, porque existem processos com leis especiais. Ficou claro? Bom, agora nós vamos falar do artigo 2º. Lê pra gente, Luiz. Artigo 2º. A lei processual... Ah, só um minutinho. Aqui nós temos a aplicação da lei processual penal quanto ao espaço. Quanto ao espaço, quanto ao lugar, a lei processual se aplica apenas dentro do território nacional. Agora a gente vai ter a aplicação da lei processual quanto ao tempo. Em que momento ela se aplica? Artigo 2º. Agora sim, lê, Luiz. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. O que o artigo 2º disse? A lei processual aplicar-se-á desde logo. Desde logo significa agora. A lei entrou em vigor hoje, ela aplica-se hoje. Então, enquanto a lei penal, se for mais benéfica, ela retroage, inclusive, para alcançar os processos que já estão em andamento.
inclusive para alcançar quem já foi julgado. Ou se ela for mais grave, a lei retroativa só se aplica para frente. A lei processual não se preocupa com nada disso. A lei processual ela vai ser aplicada imediatamente. A gente tem a aplicação imediata da lei processual. Você vai encontrar isso aqui com os seguintes nomes: tempus, teoria do tempus, regit actum. Teoria do isolamento dos atos processuais. Vamos entender isso aqui na prática. Olha só. Entrou uma lei em vigor hoje, mas o processo do Mateus já vinha em andamento desde janeiro. Porém, não terminou ainda, porque não teve sentença. A lei processual que entrou em vigor hoje vai ser aplicada ao processo do Mateus? Vai. Porque ela tem aplicação imediata, respeitando os atos que foram praticados sobre a vigência da lei anterior. Então, tudo que já foi praticado será modificado? Não. Será mantido, porque eles serão respeitados todos os atos praticados sobre a vigência da lei anterior. Tá claro isso? Então, vamos imaginar o seguinte, para a gente ver a diferença. O Mateus praticou um crime no dia 10 de fevereiro de 2021. Quando ele praticou esse fato, o legislador, na época, dizia que o processo penal dava para o criminoso o prazo de 10 dias para se defender. E dava para ele o direito de ter um rol de até 8 testemunhas. A lei dizia isso. No dia que ele praticou o crime, se ele estivesse sendo processado aqui, quantos dias ele teria para a defesa? 10 dias. Quantas testemunhas para a defesa dele ele podia rolar? 8. Tá claro? Aí, no dia 15 de março, ele foi denunciado. A lei continua sendo a mesma, nada mudou. O juiz recebeu essa denúncia e agora que recebeu essa denúncia, o juiz tem que dar ciência ao Mateus que ele virou réu, não tem? Então, o juiz vai fazer o quê? Citar o réu, para que o réu apresente a resposta de defesa, que é o que a gente chama de resposta escrita. Depois que ele der a resposta escrita, os autos voltam para o juiz decidir se absolve ele sumariamente ou se designa audiência de instrução e julgamento. É assim que funciona o processo. Aí o que acontece aqui? Como nada mudou, ele vai ter quantos dias para se defender? 10 dias. E quantas testemunhas ele pode rolar na defesa dele? 8. Isso é o que se aplica aqui pela regra que está ali. Só que vamos imaginar que no dia 20 de abril, que foi o dia que o juiz recebeu, e ainda não havia citado o réu, a lei foi alterada. E nesse dia 20 de abril, que a lei foi alterada, ela passou a dizer que o prazo de defesa é de 5 dias e que ele só pode arrolar 3 testemunhas. Eu te pergunto, o que é mais vantagem para o réu que está sendo acusado? Ter direito a 10 dias de defesa ou 5? 10. O que é mais vantagem? Ter direito a ter 8 testemunhas de defesa ou 3? 8. Mas como a lei foi alterada antes dele ser citado, o prazo já estava contando para ele apresentar a resposta? Não. Então, como a gente adota a aplicação imediata da lei processual, essa nova lei vai poder ser aplicada ao caso dele? Vai respeitar tudo que já foi praticado aqui e daqui para frente é ela que se aplica.
porque adota o isolamento dos atos processuais. Quando ele for praticar esse ato processual aqui, qual é a lei que está vigiando? Essa nova. Então, ele agora vai ter que ter, vai poder usar 5 dias para se defender e só vai poder arrolar 3 testemunhas. Entenderam? Poxa, mas não é benéfico isso, mas o processo penal não se preocupa se é mais benéfico. É aquela lei que vai ser aplicada e pronto. Entenderam? Agora, vamos imaginar que o juiz citou o réu. Ele citou o réu e quando ele citou o réu, veio a lei nova dizendo que agora são 3 dias para a defesa e só pode arrolar 2 testemunhas. Ele já citou. Essa lei se aplica a esse caso? Não. Por quê? Porque quando ele cita o réu, o prazo já começa a contar. Então, como a lei foi alterada dentro do prazo, não vai se utilizar esse prazo de 3 dias, vai se usar o prazo de 10 que já existia. Ou de 5, se por acaso era aquela lei ali. Porque você já está, quando você tem um prazo de 10 dias, você pode agir no primeiro e pode agir no último. Então, pouco importa se dentro desse prazo entrou uma lei nova dizendo que o prazo é de 3, porque não vai se aplicar, porque quando o ato começou a ser praticado, você tinha quanto tempo de prazo? Você podia tanto ter agido no primeiro dia, como você pode deixar para agir no último. Entenderam isso? Então, a lei processual, ela não retroage e nem ultraage. Mas a lei penal, ela retroage, ela ultraage quando ela for mais benéfica. Vamos imaginar o seguinte, no dia, para você entender como que a lei penal atua. No dia que o Mateus praticou o fato, ele praticou o crime, e o crime por ele praticado tinha uma pena de reclusão de 8 a 16 anos. Essa era a pena. Em que dia? No dia 10/2. Ele foi acusado no dia 15/3. O juiz já citou ele apresentou resposta. Quando foi aqui? No dia 30 de agosto, veio uma nova lei e disse que a pena agora desse crime que ele praticou é de 4 a 10 anos. Essa lei, ela é melhor do que aquela? Quando ele praticou, qual era a pena que era do crime? 8 a 16. Agora, qual é a pena? Essa lei é uma lei penal, não é processual. Então, agora, quando o juiz for sentenciar, o juiz vai sentenciá-lo com uma pena de 4 a 10 ou com uma pena de 8 a 16? Uma pena de 4 a 16. Quando o juiz for dar a sentença, a pena vai ter que ser de 4 a 10 anos. Por quê? Porque essa lei é mais benéfica. Então, pouco importa a pena de quando ele praticou o crime, porque essa lei retroage. Ela é o que a gente chama de novatio legis e melius. Nova lei melhor. Tá claro? Agora, vamos imaginar que aqui chegasse uma lei e dissesse que essa pena agora é de 12 a 30 anos. Isso aqui é uma novatio legis impégios. Então, se ela é uma novatio legis impégios, ela é prejudicial. Ela não retroage. Ela só se aplica para frente. Então, o juiz, quando for dar a sentença, ele vai utilizar aquela pena de 8 a 16. Só que aquela pena de 8 a 16, ela já foi revogada por essa lei agora que é de 12 a 30? Já. Então, quando uma lei revogada no direito penal é revogada por uma mais prejudicial, você vai aplicar a lei que estava vigendo na data do fato, mesmo ela já tendo sido revogada. A esse fenômeno em que essa lei que já foi revogada, mas era vigente na data do fato, e foi revogada por uma lei prejudicial, e por isso ela continua a produzir seu efeito, dá-se o nome de ultratividade da lei penal. Então, aquela lei vai ultraagir. Então, enquanto aqui a gente teve o fenômeno da retroatividade, porque ela retroagiu para alcançar fato antes dela, aquela vai ter o fenômeno da ultratividade, porque ela vai continuar produzindo efeitos para os fatos que foram praticados até a sua vigência. Então, todos os crimes com a pena de 8 a 16,
até aqui o dia 30/8, até na verdade o dia 29, que o dia 30 entrou em vigor é essa, vai ser usada qual pena? De 8 a 16 e não a de 12 a 30. Entenderam? Isso existe no direito penal? Não. Isso só existe no processo penal. No processo penal, a lei ela anda no tempo para beneficiar o réu. No direito penal. No processo penal, não. Só que nós temos uma coisa chamada de lei processual penal híbrida. O que é uma lei processual penal híbrida? A lei processual penal híbrida, lei processual penal híbrida ou mista, é aquela lei que tem conteúdo de direito penal e tem conteúdo de direito processual. Quando a gente fala em conteúdo de direito penal, a gente pensa em conteúdo de direito material. Quando a gente fala de direito processual, a gente pensa em conteúdo de direito instrumental. Se a lei ela é penal híbrida, ela é mista, ela tem os dois conteúdos na mesma norma. Como assim a mesma norma vai ter os dois conteúdos? Você tem um exemplo clássico, novinho em folha. Acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal está lá no artigo 28A do CPP, é uma novidade do pacote anticrime, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020 e que está aí sendo aplicado direto. O acordo de não persecução penal ele é uma norma processual, eminentemente processual. Porque o que é o acordo de não persecução? É um acordo que eu, MP, faço com o investigado para não processá-lo. Então, o Luiz praticou um crime de furto. Furto é um crime praticado sem violência, sem grave ameaça, cuja pena mínima é inferior a 4 anos. Aí o legislador vai dizer para o Luiz, Luiz, se você confessar formal e circunstancialmente um crime sem violência, sem grave ameaça, com a pena mínima inferior a 4 anos, e o MP entender que essa sua confissão e que o acordo é suficiente para a prevenção e repressão do delito, ele vai fazer com você um acordo. Que acordo? Luiz, olha só, vou te propor você reparar o dano, restituir os bens que você adquiriu com o crime, prestar serviço à comunidade, pagar a prestação pecuniária. Em troca disso, eu não te processo. Você aceita, Luiz? Aceita, não aceitou? O que nós fizemos aqui? Um acordo de cavalheiros, um processo, um acordo processual, onde eu não vou processá-lo, em troca dele cumprir o quê? As condições que ele pactuou comigo, não foi isso? Não foi isso que aconteceu? Se o Luiz cumprir esse acordo, qual é a consequência para o Luiz? Extingue a punibilidade. O legislador vai dizer, cumprido o acordo devidamente homologado, o juiz declarará extinta a punibilidade. A extinção da punibilidade é uma matéria penal dentro de um acordo processual. Então, essa norma de acordo de não persecução penal é uma norma processual penal híbrida? É. Por quê? Porque ela prevê, dentro dessa norma que é processual, uma consequência penal, que é a extinção da punibilidade. Então, o acordo de não persecução penal retroage para as pessoas que praticaram crime antes da vigência do artigo 28A, retroage. Porque eles terão direito à extinção da punibilidade. Só que ele vai retroagir a parte penal dele, porque é mais o quê? Benéfico. Acontece que com o acordo de não persecução penal, ele é justamente o acordo que eu faço com o Luiz para não processá-lo. Para que esse acordo retroaja, a situação dele ainda tem que estar na fase do inquérito. Já tem processo em andamento, não cabe mais. Porque o que eu ia fazer é para não processá-lo, já estou processando, não cabe mais o acordo. Então, o STF já entendeu, já tem jurisprudência em que pese não ter súmula, ainda até porque o assunto é novo, que é possível a retroatividade do acordo de não persecução penal, ou seja, é possível esse acordo ser aplicado aos crimes praticados antes da Lei 13.964 de 2019, desde que esse investigado ainda não tenha sido acusado. Então, o que está acontecendo com todo mundo que está investigado por crime nessa circunstância? Corre lá e confessa formal e circunstancialmente para pedir o acordo. Entendeu? Por quê? Porque se ainda não houve oferecimento da denúncia, cabe o acordo para ele. Então, a lei processual penal retroage? Não. Ela ultraage? Não. Ela tem aplicação imediata. E se eu estiver diante de uma lei processual penal híbrida? Retroage? Retroage para beneficiar o réu. Entendemos?
Fala, filho. Mas esse acordo de Não persecução penal. Não persecução penal. Ele gera antecedente? Não. Nenhuma norma que gere extinção da punibilidade gera antecedente. Você só tem antecedente criminal se você tiver uma sentença penal condenatória. Se a sentença penal condenatória não transitar em julgado, não existe reincidência, não existe maus antecedentes. Você pode ter 20 mil passagens para a delegacia. Já foi condenado? Não. Continua primário. Só vai ser reincidente se houver uma sentença penal condenatória. Entendemos? Alguma dúvida? Então, para finalizar a questão da aplicação da lei processual, vamos ler o artigo... Nenhuma dúvida aqui, né, gente? Artigo 3º. A lei processual penal admitirá a interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Então, a lei processual admitirá o quê? A interpretação extensiva, a aplicação analógica e o suplemento dos princípios gerais do direito. Gente, o que é a aplicação extensiva? É a possibilidade que eu tenho de estender a compreensão da norma. Vou te dar um exemplo disso. A casa é asilo inviolável? É. É só a casa? Não. Quando eu falo a casa é asilo inviolável, você já interpreta que isso se aplica ao consultório, ao seu estabelecimento de trabalho, à sua empresa. A nossa sala de aula aqui, ó, o projeto aprovação é aberto ao público até aquela porta ali. De lá para cá só entra quem faz parte. Pode entrar aqui e simplesmente cumprir mandado? Não. Vai ter que esperar a gente permitir. Ou vai ter que ter um mandado e sendo de dia, porque se for agora à noite só se a gente deixar, senão não entra. Não é isso? Então, isso é uma interpretação extensiva. Eu estendo aquele conteúdo. Tá claro? O que é uma aplicação analógica? Lê para mim o artigo 80 do CPP. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando, pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Ele disse que vai separar quando? Vamos lá. Primeiro ele deu motivo. Quando tiver excessivo número de agentes, ele não falou isso? Para não prolongar a prisão de alguém, não disse isso? Quando o fato tiver sido praticado em tempo e em lugar diverso, não disse isso? Esses são os motivos que ele descreveu. Mas como ele não pode, num artigo, descrever todos os motivos possíveis, ele colocou ou qualquer outro motivo relevante. Ele não colocou isso aí? Ou qualquer outro motivo relevante? Esse qualquer outro motivo relevante vai dar ou não vai dar para o juiz a possibilidade de interpretar isso aí para poder aplicar a norma? Só que ele pode interpretar de qualquer jeito, ele vai ter que interpretar dentro dessa cadeia de atos que o legislador autorizou. Isso é uma interpretação analógica. Então, todas as vezes que o legislador trouxer para você uma norma com exemplos e ao final ele determinar qualquer outro motivo, qualquer outra situação, qualquer outro meio, esse qualquer outro motivo, qualquer outra situação, qualquer outro meio, é o que a gente chama de interpretação analógica. Essa aplicação analógica, ela se admite também no direito penal. Quer ver o exemplo? Tem um Código Penal aí? Vamos 121. 121. Parágrafo 2º. Pode ler o caput, parágrafo 2º. 121. Matar alguém. Parágrafo 2º. Segundo, se o homicídio é cometido Inciso 1. mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Ou por, olha o que ele disse, o homicídio deixa de ser simples e passa a ser qualificado quando praticado por promessa de recompensa, mediante paga. Aí, como ele não vai descrever todas as hipóteses de torpeza, ele colocou qualquer outro motivo torpe.
Então, quando ele coloca aí qualquer outro motivo torpe, eu estou fazendo uma interpretação extensiva? Não estou estendendo o alcance da norma. Eu estou fazendo aplicação analógica. Por quê? O que analogicamente é interpretado mediante promessa ou paga de recompensa ou motivo torpe? Se eu matar o Luiz porque eu quero receber a herança dele, isso é torpeza? Torpeza, mas está aí? Não. Mas você já sabe o que é torpeza. Entenderam? Então, quando o legislador traz aqui a norma genérica e ele dá para você a possibilidade de escolher qualquer outro motivo torpe desse aqui, você vai procurar tudo que é significado de torpeza para poder colocar aí. Entenderam? Isso é a aplicação analógica. Então, a aplicação analógica, ela tanto é admissível no direito processual, como ela é admissível no direito penal, em que pese o direito penal ser regido pelo princípio da legalidade em sentido estrito, que gera o princípio da taxatividade, que mostra pra gente que os crimes têm que vir taxativamente descrito na norma. Mas ele, às vezes, abre, não para descrever o crime, mas ele abre para descrever a forma desse crime, como é o caso desse. Entendemos? Muito tranquilo até agora? Princípios gerais do direito. Olha só, não tenho como fazer uma interpretação extensiva, não tenho como fazer uma aplicação analógica, porque não tem essa expressão genérica com as outras em continuação. Eu vou me valer dos princípios gerais do direito. Tudo que é princípio, aquilo que você aprende como princípios fundamentais, pode ser aplicado em qualquer ramo do direito, inclusive aqui no processo penal. Ok? Assim, eu encerro com vocês na aula de hoje o primeiro tópico do nosso módulo. Qual é o primeiro tópico do nosso módulo? Sistemas processuais e disposições gerais do CPP. Acabei. Na próxima aula eu já começo com a investigação criminal, que é a parte do inquérito. Ficou alguma dúvida, turma? Nenhuma? Todo mundo entendeu tudo? Então, muito bem, até